Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Abrem João, irmãos. João 15. O Senhor Jesus fez uma obra grandiosa, irmãos, como nós louvamos, né? Sei que não pereço, né? Diante de tantas dores que nos vêm abater, tantas as dificuldades, né? É Cristo que nos faz viver. Glória a Jesus. O Senhor Jesus entrou lá em casa, não é? Fez o nosso lar renascer. Glória a Jesus. E nós podemos ver que Ele é verdadeiro, né, irmãos? Glória a Jesus. E a obra de Jesus Cristo não parou ali. Foi uma obra grandiosa. O Senhor Jesus Cristo ter vivido entre nós, revelado o Pai, morrido, e ao terceiro dia ressuscitado, mostrando a graça, a misericórdia e a verdade de Deus. Porque essa é uma verdade maravilhosa. Porque se Jesus ressuscitou, nós também, né, irmãos? Com Ele somos ressuscitados. Glória a Jesus. E aqui no capítulo 15, irmãos, verso 1, Evangelho de João, diz assim, ó: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Uma videira verdadeira, logo existe uma videira que não é verdadeira. Mas vamos continuar o texto, né, irmãos? Porque não seria necessário dizer que ele é a videira verdadeira se não houvesse uma falsa, né? Então ele fez questão de dizer que ele é a videira verdadeira. O meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então o Senhor Jesus diz assim, que o Pai é o lavrador, não é? Toda vara que está conectada, ligada na videira, em Jesus, dá fruto, né? E o Pai limpa para que dê mais fruto. E aí ele diz assim, vós já estáis limpos pelo Pai? Pela palavra. Palavra de quem? Do Pai. Que é o Senhor Jesus também, né, irmã? Porque ele fala, eu e o Pai somos um. Então, nesse mistério de Jesus Cristo, né, irmãos, fica claro que nós somos lavados pela palavra, né, irmãos? E a palavra, quando nos limpa, nos faz dar mais fruto, não é? E nós precisamos estar ligados em Jesus, conectados em Jesus. Glória a Jesus. Eu estava ouvindo a pregação de terça-feira, o pastor Silvio pregou aqui, né, irmãos? E ele deu um exemplo de quando Saulo perseguia a igreja, né? E ele perseguindo a igreja, quando ele vê aquela luz e ele cai ali no chão, cego, né? Ele diz assim, o Senhor Jesus diz para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então nós vemos que quem era perseguido naquele momento era a igreja. Mas o Senhor Jesus disse, você está me perseguindo. Então perseguir qualquer um de nós é perseguir Jesus. Então isso quer dizer que você faz parte da videira. Jesus é uma videira, a figura de uma videira. E você está ligado em Jesus. Existem outras várias figuras usadas para ensinar essa conexão, essa ligação. Como, por exemplo, o corpo, onde Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, os seus membros, né, os membros do corpo. Cada um de nós somos um pequeno membro desse corpo, né, irmãos? Então nós verdadeiramente estamos conectados em Jesus, sendo alimentados por Jesus. Então a obra de Jesus ela não acabou naquela cruz ou quando o Senhor Jesus ressuscitou. Mas o próprio Senhor Jesus vive em nós. A vida de Jesus, a salvação de Jesus, o amor de Jesus, não é? A transformação, a caridade de Deus, ela vive nesse lugar de trevas, nesse mundo de trevas. E habita em cada um de nós que, pela fé, somos santos. Pela fé, somos salvos. Pela fé, somos espirituais, porque cremos que somos. Não é? E se cremos, então isso se torna uma verdade. É uma verdade. Não é? Já estamos assentados com Deus nas regiões celestiais. Já pertencemos ao reino dos céus. Não é? Isso é maravilhoso.
Então, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Então nós não podemos nada sem Jesus. Nada. Você pode estudar, você pode se esforçar bastante, você pode ter uma boa memória, você pode investir um grande valor, pagar grandes mestres para te ensinar o evangelho, né, irmão e irmã? Mas se você não for humilde, não reconhecer que tudo é feito em Jesus e por Jesus, tudo que é espiritual, tudo que é bom vem dele, não vem de você. É o amor dele, é a graça dele fazendo tudo acontecer dentro de mim, dentro de você. É Jesus vivendo. A vida de Jesus manifesta através dos filhos de Deus, né? Então nada podeis fazer sem Jesus. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Aqui o Senhor Jesus está profetizando aquilo que há de acontecer no dia em que ele vier buscar a igreja, né? Quem não estiver conectado nele vai ser lançado fora, né, irmãos? Está escrito lá em Apocalipse, né? Virão os anjos e em outros lugares também. Verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então a palavra dele em nós é a palavra do evangelho, que nos limpa, que é o que nós lemos no início, né? E aí nós pedimos tudo o que quisermos, mas a palavra dele está em nós, então eu não vou pedir qualquer coisa, né? A palavra dele em mim me limpa, me transforma para eu pedir coisas boas. Ah, irmão, mas e se eu pedir coisa que eu não tenho entendimento ainda? Deus está me limpando. A palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como pedir, né? Pedir como convém. Né, irmãos? Então a graça ela é derramada de todas as formas sobre a vida daquele que é humilde, que reconhece, que precisa de Jesus, que Jesus é tudo na sua vida. Então você tem que entender isso. Jesus é que faz tudo. Jesus é que move os meus pensamentos bons. É Jesus que me faz andar pelo caminho certo. É Jesus Cristo que me sustentou até hoje. A gente sempre fala isso, né? Olha, essa irmã, aquele irmão tem tanto tempo na graça. Mas é Jesus que te segurou. É Jesus que te alimentou, que te sustentou, que te limpou, que te guardou até aqui. Né, irmãos? A nossa parte, qual que é a nossa parte? Permanecer firme, guardar a fé, perseverar. Porque a voz de Jesus, ela fala, a palavra do evangelho, o Espírito Santo fala, mas a sua carne também fala, as vozes contrárias também falam. Então você tem liberdade de ouvir e de decidir por Jesus, de tomar posse dessa graça e conseguir permanecer nela, não é? Glória a Jesus. Você tem se inclinado para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito. Por isso que você perseverou até hoje. Mas se a partir de hoje você deixar de perseverar, né, irmãos? E a voz do Espírito falar, a palavra querer te limpar, e você não ser limpo, né? Como a própria palavra diz, né? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, mas um pouco antes, quando o Senhor Jesus lavava os pés dos discípulos, um deles não estava limpo, mas estava andando com Jesus, estava ouvindo a palavra, estava ouvindo o conselho, estava vendo o poder de Deus, mas não se deixava ser lavado. E a palavra é poderosa, é cheia de graça, de amor. Então, se a pessoa não se deixa lavar, então o Senhor Jesus disse, esse não tem parte comigo, né? Verso 8. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Então, nós temos que dar fruto para ser discípulo, né, irmãos? Muito fruto. Verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Glória a Jesus. Vamos para Efésios, irmãos. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 3. Todos acharam? A irmã Luiz está achando ainda, peraí. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, na terra, em Cristo.
Então, ele nos abençoou com o quê, irmãos? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você tem, né, irmãos, essa bênção, todas as bênçãos espirituais, mas é em Cristo. É nele, é em Jesus. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, eu não era agradável a Deus, e nenhum de nós éramos. Nós éramos desviados, causávamos vergonha, escândalo, com mentiras, né? Com todo tipo de males. Mas em Jesus Cristo, nós agora somos agradáveis, não é? Para Deus, mas em quem? No amado. Está falando do Pai e está falando do Filho, né? Então, se você é agradável a Deus, é porque você está em Jesus. Sem estar em Jesus, você não é agradável a Deus. Estando conectado em Jesus, ligado pela fé, a sua palavra, na obediência, em reverência a esse nome, você se torna agradável a Deus, não é? Glória a Jesus. E esse texto aqui, irmãos, muitas vezes as pessoas têm até doutrinas em cima desse texto, né? Que ele diz assim, ó, no verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então as pessoas entendem que ele está dizendo que Deus já elegeu fulano, ciclano, beltrano, com esse texto aqui. E a sequência do texto, né, verso 5. E nos predestinou. O que é predestinar? Então tem pré, que é antes, né? Antes ele destinou. Então dá a entender, se você olhar por um lado, que Deus já escolheu quem que ia ser salvo, elegeu, já predestinou para ser santo, para ser irrepreensível, né? E ele diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, né? Porque realmente é um beneplácito, né? Uma bondade, uma benevolência, uma graça que Deus derramou, porque nós não merecíamos salvação nenhuma, porque éramos pecadores, desviados, manchados, né? Com o pecado. Então, na verdade, quando o Senhor Jesus vem, ele já realmente elegeu um povo, elegeu e predestinou um povo que haveria de crer na sua palavra, que haveria de obedecer a sua voz. Não é, irmãos? E a palavra é lançada para que esses que crerem, né, sejam então eleitos, escolhidos. Não é? Então, o lavrador que lança a semente, ele lança a semente para colher o fruto. Mas ele faz uma escolha. É assim que funciona. Então você lança a semente e passa o tempo, é o tempo da colheita. Você vai e colhe. Mas muitos saem com defeito. Uns estão comidos de bicho, estão queimados do sol. Não é? Uns não estão prontos para serem utilizados. Então você descarta. Mas você recolhe aquilo que é bom. A palavra é boa, a semente é boa, né? Mas ela precisa cair numa terra boa, ela precisa receber a água. A terra tem as suas vitaminas, tem o sol que bate na medida certa, né? E o que é isso na vida do cristão? É uma vida em Jesus, é uma vida em comunhão, em obediência, né? Então nós temos que permanecer ligados em Jesus, ligados à igreja, sendo lavados pela palavra, é como uma semente que caiu numa boa terra, que recebe o alimento, que recebe o sol, e no dia da colheita vai estar bom o fruto, né? É assim, glória a Jesus. Então, irmãos, Jesus Cristo quer salvar todos. Ele lança semente para que toda a semente cresça, né, irmãos? E dê fruto, né? Glória a Jesus. Então, na sequência aqui, irmãos, ele nos fez agradáveis assim no amado, verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas,
na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão. Então nós vemos que é uma obra que coloca no lugar as coisas, tanto do céu como na terra. Tornar a congregar quer dizer o quê? Que um dia já foi congregado. Tornar a congregar, reconciliar. Se eu vou reconciliar, porque um dia já teve conciliação. Por isso que eu reconcilio, não é? Então a obra de Jesus, ela veio trazer paz, tanto diante dos homens na terra, mas até entre os anjos do céu, não é? Então a obra que o Senhor Jesus Cristo fez é grandiosa, que o Pai fez por Jesus, né? Verso 11: e nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos. Então ele nos predestinou com esse objetivo, com o fim, né? Com esse objetivo de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que na nossa vida não pode mais haver a prática do pecado. Não é? Não pode haver a prática. Tem que haver uma transformação. Não é? Tem que haver uma transformação, porque para isso ele nos predestinou. O plano de Deus era esse: enviar o seu Filho Jesus Cristo, a palavra da verdade, o Espírito Santo de Deus, e um povo imundo, pecador, um povo ligado às orgias, às mentiras, às facções, à violência, ao homicídio, a todos os tipos de males, né? Esse povo deixar todas essas coisas e viver uma vida transformada. Ele predestinou os seus filhos para isso, né, irmãos? Então, a graça abundou sobre o pecado, né, irmãos? Sem dúvida nenhuma. Mas a partir daquele momento, quando o Senhor Jesus tem um encontro conosco, ele diz: vai e não peques mais. Então não pode ser uma prática, né? E ele diz assim, ó, em quem, verso 13, em quem também vós estáis. Tá vendo? Você percebe que ele fala, vocês estão. Ele está dizendo que nós estamos em Jesus. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então nós, irmãos, estamos em Deus por Jesus Cristo, estamos em Jesus a partir de quando? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, porque não adianta ouvir, tem que crer. Aí você é selado com o Espírito Santo, que é uma garantia da salvação. Glória a Jesus. Bendito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aí a partir daqui ele vai dar glórias e honras, né? Na carta, exaltar a Deus. E nós, irmãos, vamos pular para o capítulo 2. Mas ficou claro, né, irmãos, que não é só que nós cremos e ouvimos. Isso tudo faz com que nós estejamos em Jesus, ligados em Jesus. Você está ligado em Jesus, e eu também. E estando ligados em Jesus, ele nos alimenta, ele cuida de nós. E as coisas acontecem. Então nós não podemos nunca nos desconectar dele, nos separar de Jesus. Por quê? Porque isso significa morte. Voltar para a velha criatura que nós éramos. E a palavra diz que quando isso acontece, aquele que habitava em nós, que havia sido manietado, né, expulsado, dominado pelo Espírito Santo, ele volta com 7 espíritos piores do que aqueles, né? E o estado do homem é pior do que o de antes de conhecer Jesus, né? Então, se a pessoa fumava cigarro, ela já começa a usar crack. É um exemplo, né? O negócio já vira. Se a pessoa tinha malícia, ela já vira uma prostituta, né? Se a pessoa roubava, ela vira uma estelionatária, não é? Se ela era uma pessoa violenta, ela passa a ser uma homicida. Então o estado da pessoa fica pior, não é? E é claro que isso aqui não é uma palavra para botar medo, né, irmãos? Mas é uma realidade, né? Ainda que enquanto houver vida, existe perdão, existe misericórdia, né, irmãos? A graça, ela vem sobre todos, mesmo aqueles que se perderam. Mas é muito mais difícil, né? Depois que a pessoa se perde, ela voltar.
Glória a Jesus. Então, no capítulo 2, irmãos, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E vos vivificou é o quê? Vos deu vida. É como se ele dissesse, e vos ressuscitou. Né? Glória a Jesus. Então, ele nos deu vida. Estando nós mortos, estávamos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, todos, inclusive o escritor, que é Paulo. Então, perante o judaísmo, ele era uma maravilha. Segundo o judaísmo, ele achava que ele estava bem, que ele era santo, né? Mas quando ele conhece o evangelho, ele sabe que ele estava morto em ofensas e pecados. Ele era filho da ira, né? Verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Está vendo? É nele. Em Cristo Jesus. Então, as coisas acontecem na nossa vida porque Jesus vive. E você está vivendo nele. Alimentado, alicerçado nele. Preso a Ele. Não é? Glória a Jesus. E livre. Ao mesmo tempo livre, porque você pode, se você quiser, ir para onde você quiser, se desviar, mas você fica ali, porque você sabe que ali é melhor, não é? Porque ali tem graça, ali tem salvação, ali tem amor, ali tem verdade, não é? Glória a Jesus. E ele diz assim, em Cristo Jesus, para mostrar, verso 7, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. O que é isso? Para mostrar nos séculos vindouros. É no mundo espiritual ao qual nós alcançaremos. Quando Jesus vier buscar a igreja. É isso que ele está dizendo. Né? Para mostrar no mundo espiritual, no mundo, na casa de Deus, as abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, é interessante isso, porque quando você vai ler Apocalipse, diz que quando o Senhor Jesus vier e separar, diz que os livros serão abertos, e ali serão lidas as nossas obras. E aqui está dizendo que não é por obras. Mas por que ele está dando esse entendimento? Por causa da lei, né, irmãos? Porque antes de Jesus Cristo, cada um vivia por causa das suas obras. E nós, que estamos em Jesus, nós temos obras de fé. Obras que testificam que nós cremos em Jesus. São essas que serão lidas, né? Mas no final das contas, vai estar lá a assinatura de Jesus, o sangue de Jesus, nos justificando, porque Ele fez a salvação. Ele alcançou a nossa salvação, consumou a obra. Não é? Por isso que eu estando nele, o dia que forem lidas as obras, vai ser lida a obra de Jesus. E por isso nós seremos justificados, né, irmãos? E aí ele diz, verso 10, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Tá vendo? De novo, é em Jesus. Você está em Jesus, você pratica boas obras e anda nas boas obras, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos aproveitar que a gente está aqui, já vamos para Filipenses aqui, irmãos. Viram uma ou duas páginas aí, ó, ou 3. Eu vou dar uma abreviada aqui. Vamos ler a partir do verso 10, capítulo 2 de Filipenses. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados,
assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Tá vendo? Então, Deus é que opera em você o querer e efetuar, segundo a boa vontade dele. Deus é exaltado por causa da fé de cada um de nós, ele é exaltado, ele é glorificado. Mas antes ele já foi glorificado pelo Filho. O Senhor Jesus consumou a obra. E nós, estando em Jesus, damos glórias também ao Pai. Né, irmãos? E tudo isso vem de Deus, não é nosso. É Ele que faz essas coisas, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, veja só. É importante ter esse entendimento, para você não achar que você tem algum merecimento. Para você não achar que você pode chegar para Deus e falar, olha, Senhor, assim não dá. Né? Assim não dá, porque, olha, eu estou fazendo a minha parte. Não, você não tem parte nenhuma a fazer. Né? Porque se depender de você, você está frito. Né? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas em Jesus Cristo, quando você está em Jesus Cristo, que Ele sim fez todas as coisas, você crê, reconhece que Ele é que faz. Ele faz, Ele fez, né? Ele opera tudo em todos. Né? E o querer e o efetuar vem dele. Quando você percebe o operar de Deus, você fazendo alguma coisa boa, que você conclui aquilo ali, você olha e fala, que coisa maravilhosa. Né? Glórias a Jesus. Porque foi Ele que fez em mim. Né? Pela sua graça, porque eu estou nele. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos virar aqui mais umas páginas lá em Colossenses, irmãos. Capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo falando que quando ele soube da fé dos colossenses, ele não cessa de orar, para que eles cresçam no conhecimento, na inteligência, para que eles deem fruto, né? Para que eles vão crescendo no conhecimento, na graça. Verso 11. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, contentamento, né? Alegres, satisfeitos, né? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, tá vendo, irmãos? Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio. Eu pulei um verso, né? Que loucura. Não, vamos dar toda a glória para ele, né, irmãos? Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, Jesus Cristo é antes de tudo, não é? Ah, mas como é que pode, se ele nasceu lá numa manjedoura, no ventre de Maria? Não, ele é antes de todas as coisas como a palavra de Deus, a palavra do Pai. Antes de todas as coisas, a palavra do Pai é que criou todas as coisas. A ordem do Pai, o poder do Pai, pela palavra criou todas as coisas. Não é? Tudo para a sua honra e sua glória. Sejam tronos, dominações, principados, potestades. Então está mostrando e exaltando a grandeza do nosso Senhor Jesus. Como Ele é grande, como Ele é poderoso. É isso que a palavra está fazendo. Né? E está dizendo, né, irmãos, que também Ele é o primeiro que entrou no céu.
Ele é o primeiro filho, não é? Que é o que ele disse aqui, ó. Quer ver? (18) Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. O que é o primogênito? É o primeiro filho dos mortos. Antes de Jesus, os que morreram, ninguém foi filho de Deus. O primeiro que morreu, não é? E ressuscitou é Jesus, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então havia, sim, um racha, né? Havia uma separação e Jesus Cristo trouxe reconciliação. E hoje nós temos esse ministério, né, irmãos? Porque nós somos bons? Porque é o ministério de Cristo. Reconciliar com o Pai todas as coisas. Nós estamos nele, por isso que esse ministério está em nós, né? Glória a Jesus. Verso 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Jesus. Se na verdade permanecerem fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Então fica claro, irmãos, porque se não fosse assim, se nós já estivéssemos salvos, né, não haveria por que o apóstolo Paulo dizer isso, se na verdade permanecerdes fundados firmes na fé. Porque se hoje você tem fé, cuida, que amanhã você pode não ter. Emprega força. Não é? Aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então, ele diz que é possível você se mover da esperança do evangelho que você tem ouvido. Não é? Então, irmãos, não é porque você é bom. Não é porque você entendeu. Ah, é que eu entendi. Sabe o que é? Eu entendi. Esse mistério aí, de repente, assim, olha, eu entendi o mistério e agora eu tô firme nele, né? Não, a palavra diz que você recebeu um dom da fé, né? E que você, na verdade, reconhece que é pecador, reconhece que precisa de Jesus, reconhece, se entrega e deixa que Ele faça todas as coisas. É Ele que faz, né, irmãos? Então, você tem que sim buscar a leitura, a oração, a comunhão com a igreja, a santificação, fazer o que é certo, o que é honesto, o que é justo, o que é de boa fama, pensar nessas coisas boas. E tudo isso, saiba, é Jesus fazendo você querer. É Jesus operando tudo em todos, né, irmãos? Agora, quando você endurece o coração, quando você começa a levar as coisas de qualquer jeito e começa a fazer conforme a sua carne gosta, né? É o quê? Você se inclinando para as coisas da carne. O Espírito Santo está falando, a palavra está ensinando, querendo te lavar, mas você não quer mais, né? Você cansou, você fala, não, agora eu quero curtir um pouquinho. E pode ser enganado e desviar-se, né, de uma tão grande salvação. Não pode acontecer isso jamais, né, irmãos? Então temos que permanecer fundados em Jesus, para que Ele continue sua obra, né, irmãos? Que a vitória é nossa, mas é feita em Jesus Cristo, né, irmãos? Estamos nele e Ele em nós. Glória a Jesus. Amém, irmão Luiz? Você concorda com isso? Então venha orar aqui para agradecer, irmão, em nome de Jesus.